Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós, agora e sempre. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Hoje nós estamos aqui para retomar os nossos estudos do livro Cartas de uma Morta, psicografada por Chico Xavier, através do espírito da mãe dele, né, que é Maria João de Deus. E no último estudo, terça-feira passada, nós estamos falando sobre a visita que Maria João de Deus fez ao planeta Saturno, né? E a gente trouxe algumas informações interessantes para vocês, né? E hoje nós vamos continuar esse estudo na mesma linha de raciocínio, de pensamento, porque ela ainda continua falando, ou ela e o seu mentor, o amigo espiritual que orienta ela, continua falando sobre Saturno e agora especificamente sobre a raça saturniana, a raça que vive lá no planeta Saturno. Mas antes de começar a falar exatamente dos detalhes que ela coloca sobre os habitantes de Saturno, nós queremos trazer para vocês algumas informações, né, acerca da presença extraterrestre, porque quando a gente fala de habitantes de Saturno, habitantes extraterrestres, habitantes extraterrenos, a gente envolve algumas coisas e eu achei interessante, nós achamos interessante trazer algumas informações para vocês que nós achamos relevante, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, estamos trazendo aí um cenário, né? O fundo do nosso cenário é um fundo do universo, do cosmos, né? Naturalmente é uma arte, não é expressão da realidade, é apenas uma arte que a gente pegou aí da internet. E outra figurinha menor aí do lado da minha câmera, que também traz um pedacinho aí do universo, etc. Só para trazer um toque de coisas espaciais para vocês, né? Mas o que nos interessa agora para falar é o seguinte: existem muitas especulações, né, acerca da presença extraterrestre no planeta Terra. São muitas especulações, muitos casos que vieram à tona em todos os pontos do planeta, falando de abduções, falando de avistamentos, falando de UFOs, de OVNIs, né? E é claro que até agora, como a gente não tem uma afirmação, vamos dizer assim, oficial, ou pelo menos a maioria das pessoas acredita que não haja informações oficiais acerca disso, então esse assunto é relegado a mentira, ou a coisas de pessoas que não têm o que fazer, né? ou então a coisas de maluco, né? Entretanto, nós temos alguns informes interessantes, né, e que já rodam aí pela internet, pelos noticiários, através de livros já há bastante tempo. Eu queria trazer para vocês uma situação específica, né, que naturalmente o nosso estudo aqui é rápido, não dá para trazer um monte de coisa, mas uma situação específica acerca de uma figura que é um ex-ministro da Defesa do Canadá. O nome dele é Paul Hellyer, e ele fez uma declaração pública numa audiência lá em Washington, falando sobre a presença extraterrestre no nosso planeta. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a carinha dele. Esse é Paul Hellyer, né? Um homem já de idade. Na verdade, ele fez essa declaração em 2013, né? E interessantemente, ele serviu ao Canadá como ex-ministro da Defesa e outros cargos durante mais de 20 anos. Tá? E ele fez essa declaração aqui após ter sido ministro da Defesa, ou seja, então já era ex-ministro da Defesa. Né? Muito bem. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que foram declaradas. Ele falou várias coisas e tem falado várias coisas em vários lugares. E um detalhe, pessoal, não é só ele, tá? Existem generais do exército americano, outros militares americanos e de outras partes do mundo que vêm relatando a realidade da existência extraterrestre.
Mas os governos, naturalmente, eles não admitem isso, por questões possivelmente de segurança, de controle de poder, etc., etc., mas que fogem, na sua profundidade, ao nosso entendimento pleno, né? E, naturalmente, ao nosso controle. Mas as informações vazam, vocês sabem, né? Então vamos lá. O que Paul Hellyer falou para nós? Ele disse que pelo menos 4 espécies já têm nos visitado por séculos e séculos. Espécies extraterrestres. Ou seja, não é apenas um povo, uma espécie de extraterrestre que vem. Ele diz que pelo menos 4. Né? Entretanto, nas averiguações dele e documentos do qual ele teve contato, né, ele pôde averiguar que existem pelo menos 20 espécies que nos visitam com diferentes interesses. Né. Da mesma forma como a Rússia tem um determinado interesse, os Estados Unidos tem outro, a China tem outro, o Brasil tem outro, etc., etc., essas espécies aparentemente têm interesses diferentes, que não são do nosso conhecimento, é claro. Né? Bom, eu vou trazer aqui para vocês, essa cena que eu estou mostrando aqui agora, é ele na audiência pública em Washington, falando para várias pessoas de alto escalão lá dos Estados Unidos. Né? Então, se vocês quiserem, tem na internet, vocês podem buscar que vocês vão encontrar essas informações. Muito bem. Vou trazer também uma outra informação, ou melhor, um cenário. É um cenário que não é verdadeiro, é só para vocês terem aí um visual, né? É sempre bom a gente ter um parâmetrozinho, ainda que não seja absolutamente verdadeiro. Mas tem especulações sobre a aparência de extraterrestres que eventualmente nos visitam ou que a gente tem tido notícia através desses informes aí que a gente está falando e de outros mais, né? Então tem umas carinhas aí, necessariamente elas não são reais, tá, pessoal? É só para a gente ter uma visualização e um parâmetro, né? Nas afirmações de Paul Hellyer, ele diz que as possíveis origens desses extraterrestres que nos visitam são lá de algumas constelações, né? Por exemplo, as Pleiades, Órion, Zeta Reticular, Andrômeda e etc., entre outras. Né? E ele afirma que há ETs vivendo em nosso planeta nos tempos de hoje ainda. Tá? Eu vou trazer aqui umas figurinhas, que essas aqui eu acho que são conhecidas de vocês, né, dos filmes, etc. Esses são chamados Greys, são os mais conhecidos aí no meio ufológico, tá? E segundo o que dizem, aqueles que mais entram em contato com seres humanos. Esses são a carinha deles é mais ou menos essa, tá, pessoal? Isso aqui, mais uma vez, é apenas um desenho para que a gente possa ter algum parâmetro, ok? Muito bem. E existe mais uma informação que ele deu, entre várias, de que pelo menos 2 dessas raças trabalham com o governo americano já faz algum tempo. Né? Bom, ninguém de nós aqui tem prova específica disso. Entretanto, nós estamos falando de algumas pessoas do alto escalão de alguns países que vêm trazendo essas informações. Então, isso, no mínimo, é muito interessante. Muito bem. E no final da fala dele, tá, ele diz que nós vivemos num cosmos transbordante de vida de vários tipos. Então isso eu acho muito intrigante, muito interessante. Eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente fazer um voo de informação acerca disso. Né? Eu acho bastante interessante. Muito bem, pessoal. Aqui também eu trouxe também mais algumas fotos. Essa daqui são alguns dos que eles dizem que são pleiadianos, ou seja, que são originários da constelação das Pleiades, um conjunto de estrelas. Né? Interessantemente, alguns afirmam que vários desses visitantes têm uma aparência muito similar a nós, seres humanos aqui da Terra.
né? E por isso também alguns deles dizem que alguns deles convivem conosco e a gente não consegue identificá-los, por conta da aparência muito semelhante a nós, né? Como vocês estão vendo aí. De novo, isso é só um desenho como parâmetro, para a gente ter pelo menos uma ideia, né? Aqui eu trouxe constelação, o conjunto de estrelas chamada Órion, no lado direito, no lado esquerdo as Pleiades. Aqui, essas são as Pleiades, né? E nós temos ali uma das estrelas chamada Alcíone, do qual a gente tem referência até em alguns livros do Chico Xavier, falando de espíritos que vêm de lá. O Divaldo Pereira Franco já falou em palestras dele, e inclusive em livros, né? Inclusive o Transição Planetária, que é um que nós estamos estudando agora, aos sábados às 14 horas, de onde muitos espíritos, segundo relato o Divaldo, muitos espíritos advindos de lá estão reencarnando aqui conosco. Aí estão reencarnando em corpos humanos mesmo, aqui da Terra, né? Então, existe uma série de situações muito interessantes, né? Das quais a gente vem tomando contato e vai ficando cada vez mais interessante na medida que passa o tempo. Bom, dadas essas informações iniciais, né, agora nós vamos partir para os comentários do livro Cartas de uma Morta, né? A gente pegou aí 4 capítulos, né? Condensamos aí no nosso comentário. O primeiro é o capítulo 57 ao 60, o primeiro é Sem Vícios, Sem Maus Costumes e Sem Guerras. Tudo referente agora, pessoal, ao planeta Saturno, que é a continuidade do que nós estávamos estudando na terça-feira passada. Depois o outro capítulo é Mediunidade Generalizada, em seguida a Ciência Unida à Fé e, por final, Assembleias Aéreas. E nós vamos falar um pouquinho deles agora rapidamente. Então, indo para o capítulo Sem Vícios, Sem Maus Costumes e Sem Guerras, o espírito que acompanha a Maria João de Deus, ele vai falando com ela o seguinte: espanta-te a contemplação dos seres que o povoam. Vocês lembram que terça-feira nós conversamos que ela viu alguns dos seres, e esses seres voavam, né, próximo ali das nuvens, nas alturas, e eles tinham uma aparência que para ela era uma aparência muito feia. Não sei se vocês se lembram disso, nós estamos aqui relembrando. E aí o espírito, o amigo dela, o orientador dela, fala: espanta-te a contemplação dos seres que a povoam, é que te achas fora dos ambientes rotineiros, faltando-te a analogia para saberes comparar as coisas. Ou seja, você está fora da Terra, o seu parâmetro único é a Terra. São os terráqueos, aqueles que vivem aqui no planeta Terra. E, portanto, é a única referência que você tem, né? E aí ele complementa dizendo: essas criaturas que te parecem animais egressos das plagas terrestres, ou seja, né, olhando para eles, achando eles muito feios, dá a impressão que eles são parecidos com animais das quais nós temos aqui no nosso planeta, né? Imagine uma criatura parecida com um lagarto, com um morcego, com um leão, com um gato, com um cachorro, né? Imagina uma situação dessa. Nós estamos aqui só imaginando, tá, pessoal? Ela não descreveu exatamente aquelas entidades. A única coisa que ela disse é que eles tinham algo parecido com asas, né? E isso facilitava o voo deles. Foi só o que ela falou, pelo menos por enquanto, no livro, né? Muito bem. Então ele fala que esses espíritos lá de Saturno são altamente dotados de sabedoria, de sensibilidade e inteligência. Então eles têm uma aparência que para ela era diferente, parecia até feia, mas eram espíritos de uma elevação, de uma inteligência, de uma sabedoria muito maior do que aquela que a gente conhece aqui na Terra, né? Ele ainda complementa dizendo que seus sentidos e percepções são muito superiores aos nossos aqui da Terra. Então, não só a inteligência e a sabedoria, mas os sentidos e as percepções deles são muito superiores, né? E eles têm, né, a preocupação máxima da intensificação do poder intelectual. Então, naquele planeta, os objetivos, diferente de nós aqui na Terra, que brigamos por bens, brigamos por dinheiro, brigamos por aparência, por posição social, lá eles têm uma preocupação
em intensificar o conhecimento, o poder intelectual. Não é muito interessante isso? O que ele informa para ela ainda? Né? Ele diz o seguinte: ó, souberam eles, lá de Saturno, dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo, ou seja, de Saturno, uma das regiões privilegiadas do universo. Então aquele é um lugar excelente para se viver, muito diferente daqui da Terra, né? Onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. Ou seja, eles estão ali adquirindo aprendizado intenso porque eles almejam situações mais elevadas, desafios maiores. Percebe? Não é muito interessante isso? E ele continua dizendo assim: não vivem como na Terra uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, ou seja, nós aqui comemos carne dos nossos irmãos animais. Lá eles não fazem isso. Eles não se nutrem de vidas alheias, né? Ou seja, eles só absorvem as energias naturais fornecidas pela natureza sem sacrificar ninguém. Somente daquilo que espontaneamente e naturalmente a natureza proporciona. E eles se alimentam basicamente de frutas, né? Quer dizer, possivelmente de verduras e frutas oferecidas pelo planeta. Ele diz aqui que os problemas, aqueles problemas que a gente tem aqui, que a gente se preocupa demais, né, problemas do dia a dia, eles foram simplificados ao extremo lá. E eles desconhecem a ambição aqui conhecida na Terra, né, que avassala os nossos corações. Eles criaram ainda uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual. Então eles têm uma organização política, mas regulada por uma absoluta equidade, ou seja, todos são tratados de forma absolutamente igual. Inclusive nas questões econômicas, ele fala isso. A gente não tem detalhes sobre a questão econômica, como que eles vivem ali, como eles subsistem, mas dá a entender que todos são muito iguais e, portanto, eles não têm esse tipo de problema que a gente tem aqui no planeta, né? E aí então ele diz que toda essa situação oferece a eles uma invejável situação de equilíbrio e que guerra é uma coisa que não existe no dicionário saturniano. Muito interessante, não é, pessoal? Além disso, né, indo agora para o outro capítulo, que se chama Mediunidade Generalizada, ele diz o seguinte, ó: aqui ainda existe o colégio sagrado da família, ou seja, eles ainda se reúnem em família, mas se reúnem sob o imperativo das afinidades naturais. Então não há interesses, conchavos, acordos, nada disso, conforme muitas vezes acontece aqui no nosso mundo, né? É por afinidade, por amor, é muito diferente, né? E ele diz assim: chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Então ele está dizendo que, numa determinada idade, que ele não diz quanto, mas deve ser na juventude, talvez 7 anos, 8 anos, 10 anos, a gente não sabe, mas provavelmente na infância, na verdade, né? Eles já começam a ouvir os espíritos. Então o contato com a espiritualidade, porque veja, pessoal, nós não estamos falando que eles são espíritos não encarnados, pelo contrário, são espíritos encarnados, mas não na densidade como a nossa. Nós já falamos isso na terça-feira passada, né? Então lá também existem espíritos desencarnados, né? E eles têm a percepção desenvolvida, então eles já ouvem, já percebem a espiritualidade daquele planeta, né? Então, e aqui o amigo espiritual diz que eles têm uma poderosa mediunidade generalizada, ou seja, eles são detentores de todas as percepções mediúnicas que a gente pode e poderia imaginar, né? Muito interessante isso, né? Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas para o seu bem-estar. Então, sabe essas combinações físico-químicas, né? que no âmbito espírita a gente chama de fluido, né? Eles conhecem essas combinações todas.
né? A eletricidade e a mecânica não tem para eles nenhum segredo. Eles dominam plenamente a eletricidade e a mecânica e sabem usar essas forças com plena consciência das suas possibilidades. Ou seja, eles têm conhecimentos profundos acerca das leis da física, né? Também estão a par do que ocorre em outros mundos. Eles conhecem o que acontece em outros mundos. Então eles já têm contato com outros mundos, né? E todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites e de outros planetas. Ou seja, eles têm um conhecimento extremamente apurado. Conhecem a história, os fenômenos dos globos cometários, que lhes são familiares, e sabem medir muitas das questões astronômicas, das quais às vezes a gente não consegue fazer uma conta de matemática, e eles conseguem fazer medições astronômicas com muita facilidade, né? E eles têm um vasto conhecimento das ciências das coisas do céu. É assim que fala o Espírito Amigo de Maria João de Deus. Depois, no capítulo A Ciência Unida à Fé, ele continua, né, dizendo assim: entre eles a justiça e a verdade não são um mito. E há muito a ciência está reunida à fé. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, a justiça lá é absoluta. E a verdade é respeitada e conduzida e tratada com com o máximo que ela pode oferecer. Ou seja, não existe, mentira deve ser uma coisa que não existe no dicionário saturnino, né, ou saturniano, né? É extremamente interessante esses informes que Maria João de Deus nos passa. E além disso, ele fala que a ciência está unida à fé já de há muito tempo. Coisa que aqui na Terra, infelizmente, há uma luta, né? A ciência quer saber mais que a fé, simbologia da religiosidade, né? Não da religião, da religiosidade. E a religiosidade muitas vezes combate a ciência, o que é muito triste, porque as duas coisas são uma só, porque as leis divinas não se dividem, né, em coisas separadas. As leis divinas são uma coisa só, que funcionam harmonicamente. E ciência e religiosidade estão dentro dessas leis divinas, né? Não poderiam ser separadas nunca. Nós é que fazemos isso por questões de orgulho, de egoísmo, de interesse próprio, né? Muito bem. E aí continua o Espírito dizendo, né, que eles não amontoam riquezas, como fica óbvio de falar, né? Eles respeitam o solo que eles pisam, né? No qual conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para ornamentar os seus lares ou os templos de sabedoria que eles têm lá. Ou seja, eles utilizam os recursos naturais com todo o cuidado e respeito, né? E ele diz ainda que esses templos se verificam com prodigiosa manifestação da onipotência divina. Ou seja, eles fazem tudo para expressar a onipotência divina na obra que eles podem realizar naquele planeta. Outra coisa que ele fala é que a simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida minorou as fadigas e os trabalhos que aqui não precisam ser intensas. Ou seja, eles não têm trabalho braçal, pessoal. Naturalmente, eles devem usar a engenhosidade através da tecnologia, né, através do domínio da natureza. Eles devem usar isso tudo a favor deles, para que eles tenham um mínimo de trabalho e o máximo de tempo disponível para os seus estudos. E aí então eles podem se dedicar com mais devoção ao que concerne a espiritualidade. Então eles vão aprofundando o conhecimento ao ponto de extrapolar a espiritualidade. Então não estudam somente aquilo que é físico, é óbvio, né? Estudam aquilo que transcende o universo físico, o universo visível, né? Com tudo isso, eles se conservam acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas. Ou seja, eles não têm problema de doença. Percebe? Não tem esse problema. Eles já ultrapassaram essa fase, né? Quando aparece alguma situação a nível
de moléstia, segundo o que está falando aqui, eles têm sagradas instituições que recebem os que se avizinham da transição que denominamos de morte. Ou seja, quando eles vão se aproximando do estágio final da vida física, né, aquilo que a gente chama de morte, naturalmente começam a aparecer talvez alguns sintomas de alguma doença. E eles vão para instituições que são instituições sagradas, ou seja, eles são tratados com o máximo respeito. Não é que nem nós, que muitas vezes relegamos os nossos idosos a asilos, a lugares separados, desrespeitosos. Não. Lá eles tratam com absoluto respeito e tem instituições sagradas, efetivamente, para esse tipo de passagem, né, daqueles que alcançam a idade avançada. Porque eles também estão cientes com profundidade de tudo que ocorre com o espírito que se liberta do corpo físico, né? Entretanto, depois de tudo isso que a gente falou, o espírito amigo ele diz o seguinte: olha, apesar de tudo isso, eles não são seres perfeitos, como talvez a gente possa presumir depois de toda essa explicação, né? Eles ainda são falíveis, mas o que ele procura demonstrar ali para Maria João de Deus é a incontestável superioridade de Saturno sobre o planeta Terra. Nós estamos falando de um orbe feliz, um planeta feliz, um planeta com outra perspectiva de existência. Por final, no último capítulo que a gente está abordando, né, que se chama Assembleias Aéreas, a Maria João de Deus ela diz assim, ó, que vendo grandes nuvens multicores que esvoaçam no firmamento, ela expressou a admiração dela diante do amigo espiritual, né? E ele esclareceu o seguinte: não são nuvens o que você vê, são aparelhos gigantescos, onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmana num mesmo ideal: a grandeza intelectual. Olha que beleza, pessoal, que coisa maravilhosa. Então eles têm aparelhos gigantescos que reúnem milhares deles, possivelmente, para estudos de alta complexidade, de alto nível, de alta espiritualidade, né? E tudo isso é feito com esse ideal que o espírito amigo de Maria João de Deus nos fala: a grandeza intelectual. Pessoal, depois de tudo isso, dá uma invejazinha, né? Dá uma invejazinha, mas um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Estamos estudando para alcançar essas paragens. Um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Então a gente finaliza o estudo de hoje agradecendo profundamente a presença de vocês. Muito obrigado. Não deixem de ver, se vocês não viram os outros capítulos, retomem, vejam, para que vocês possam entender o fio da meada todo da história de Maria João de Deus, que ela vem trazendo toda a experiência de desencarne dela, depois do desencarne. Isso é muito bom. E agora, culminando nesse ponto onde a gente pode conhecer alguma coisa de Saturno. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.